Façamos a leitura, irmãos, no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo de número 7. Iniciaremos a leitura a partir do verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou.
Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Aqui, irmãos, essas narrativas nos fazem voltar no tempo e recordar passagens maravilhosas, carregadas de significado, que o Senhor Jesus fez, e faz, e fará. E nessas experiências aqui relatadas, muitas coisas nós podemos aprender. Primeiramente, no tocante a João, chamado o Batista, porque ele batizava. Ele é chamado João, o batizador, por assim dizer, porque ele anunciava que os homens precisavam de se arrepender, porque chegaria o tempo rápido em que o Senhor chegaria lá naquela nação e ia fazer um ajuste com todos eles. Os irmãos veem a perfeição das Escrituras, queridos. Malaquias está escrito assim, não lembro perfeitamente as palavras, mas o significado é esse: eis que eu enviarei diante da minha face o meu anjo, que me preparará os caminhos diante de mim. Agora vejam vocês isso. Quem falava era o Senhor. Eis que enviarei adiante de mim o meu anjo, que preparará diante de mim os meus caminhos. Era João que estava sendo anunciado. Quem suportará a sua vinda? Agora, os irmãos vão vendo como a Escritura fecha. Quem suportará a sua vinda? Porque ele virá como, olha aqui as comparações, como ele vai agir como age o purificador da prata. Ele vai purificar os filhos de Levi, vai afinar os filhos de Levi, afinar. Como se purifica a prata no fogo, é como se lava a roupa. Ele será como o fogo que purifica e como o sabão do lavandeiro. São as características, as credenciais da ação ministerial de Jesus. E ele fala: vai afinar os filhos de Levi. Agora, os irmãos, vejam aqui, ó. Olha que coisa. Todo o povo que eu ouvia, os publicanos tendo sido batizados, o povo, vocês entendem? É o povo simples. Não é o povo mais sem significância na sociedade. Doentes, desempregados, servos, homens sem expressão nenhuma. Eram esses aqui que ele está falando. Esses receberam Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Vocês estão percebendo aqui? Que ele veio afinar. A orquestra, se algum instrumento fica tocando mais forte aqui, ele desafia, ele vai destoando da orquestra. Se alguém toca mais rápido, destoa. Mas se todos estão afinados, tudo fica muito bonito. Ele precisava de afinar. Aquele povo sabia todo o cerimonial da lei, conhecia todos os ritos, todo o sacrifício, toda oferta, o ritual, a liturgia, era tudo muito sabido. Mas a lei moral, a lei ética, a lei espiritual não era guardada. Em compensação, todo o aparato externo era guardado, mas o essencial da lei não era observado. Tem uma lenda, de fato não acontece isso, mas é uma lenda, é uma metáfora, que eles falam que o purificador da prata põe a prata no forno e vai aquecendo a prata, aquecendo, ela vai adquirindo calor e vai perdendo então as escórias e vai ficando cada vez mais branca, porque ela vai perdendo as escórias. Aí essa lenda fala que chega um ponto que a prata fica purificada, já não tem mais escórias, ela só tem prata. E nesse momento ela reflete a imagem do fundidor. Essa é uma metáfora de Jesus. Ele vai afinar a casa de Levi de tal maneira, ele fala assim: eu te provei na fornalha da aflição. Ele vai nos aperfeiçoando, vai chegar um ponto que as escórias vão sair de nós e a imagem dele vai refletir em nosso caráter. É isso que ele veio fazer.
João Batista, irmãos, foi chamado de anjo. Por causa de quê? Por causa da sua missão. Sua missão. A missão dele era uma missão muito nobre. Uma missão tão nobre que ele se afastou de tudo. Não sei como foi a vida dele, porque nós não temos aqui, claro, mas vê-se que ele vivia no deserto, não tinha vida social. Andava com um couro de camelo, não é? Ele não tinha vida social, ele não andava... O que é que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido roupa bonita? Esses homens que andam vestindo bonito assim, estão lá junto com o rei no palácio, vivendo em delícias, prostituindo, bebendo. Não, vocês não foram ver um homem desse jeito. Uma cana agitada pelo vento. Alguém que pudesse se dobrar aos caprichos do prazer, do dinheiro, da influência política? Não, não. Então, quem que vocês foram ver lá? Um profeta, mas muito mais do que profeta. Agora vocês vão fechando aqui a questão. Este homem com essa grandeza toda, aqui começa assim, ó, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Por quê? Ele estava encarcerado, preso. Ele tinha cometido um pecado muito grande. É que ele declarou o pecado de alguém importante. Que ele tinha tomado a mulher do irmão dele contra a palavra de Deus. E o profeta de Deus falou: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, você peca. Foi preso. Porque os homens abomináveis não aceitam ser repreendidos. Só que instrui um sábio, repreende um sábio, e ele fica mais sábio. Repreende um tolo, ele se torna seu inimigo. Essa é a realidade da vida. E João, no cárcere, ouviu falar dos feitos, a fama foi crescendo, mas ele mesmo tinha falado, ele não queria fama para si mesmo, ele nunca procurou nada. Os irmãos podem ver as palavras dele. Ele, quando apontava Jesus, ele falava assim: ele é a luz, eu não sou luz. Eu não tenho nada, é ele que tem tudo. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Eu não tenho nada, eu só vim aqui para falar dele. Vocês lembram que eles perguntaram para ele? Você é profeta? Eu falei, não. Você é Elias? Eu falei, não. Quem você é? Eu não sou nada. Eu sou a voz daquele que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Eu não sou nada, não tenho valor nenhum. Eu sou apenas a voz de alguém muito maior do que eu. Eu vim anunciar alguém muito magnífico, do qual eu não sou digno de amarrar o sapato. Essa era a minha. Ele se aniquilou. E por isso ele foi sendo assim perante o Senhor, um homem tão grande. Mas ele teve uma questão. Na cadeia, ele mandou um mensageiro. Olha aqui, João chamando 2 dos seus discípulos, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Agravou-se muito. Nós cantamos: Senhor, agrava-se a batalha. E a batalha agravou-se muito. E João percebeu sobre ele o peso dos espíritos caídos e o planejamento do seu assassinato. Ele sabia, porque ele era um homem espiritual. Será que finda tudo com Jesus? Será que ele fecha todas as promessas? Tudo finaliza com ele? Ou será que alguém vai fazer algum complemento depois? Mas não tem complemento depois de Jesus. O que virá depois dele, sabe quem é? É o anticristo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nada fora dele pode ser feito. E depois dele, o que vier é engano, é trapaça. Mandou um mensageiro. Na mesma hora, o Senhor Jesus começou a curar as pessoas, expulsar demônios, pessoas cegas passaram a enxergar, ressuscitar mortos. Ele falou assim: volta lá, fala para João, tudo que vocês estão vendo aqui, comunica para ele. Ele não poderia falar: sou eu mesmo, João, fica tranquilo, você mesmo já sabe que sou eu, não vem outro depois de mim. Eu sou suficiente, eu fecho todas as promessas, toda a palavra, todo o Antigo Testamento aponta para mim. Eu sou o fim de toda a profecia, o começo de toda a glória. Tudo está em mim. Mas não falou. Fala para ele as coisas que vocês estão vendo aqui. Conta para ele. E estava sempre assim:
Fala mais uma coisa para ele. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Ainda tem um recado para ele. Fala com ele que eu considero bem-aventurado é quem está do meu lado e não se escandaliza com nada. E você que escuta essa palavra, bem-aventurado você será se você não se escandalizar com nada. Viu? Não se escandalize com nada. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Uns vão para a cadeia, outros para a forca, outros para os leões. Mas Jesus impera soberanamente sobre essa igreja. Não tema o que se passa em volta de nós. O Senhor reina em nós. É isso que importa. O recado chegou. Certamente ele ficou confortado. Ainda teve um puxão de orelha delicado. Bem-aventurado é aquele que em mim não escandalizar, João. Firma seus pés aí, porque de cá firmo eu. Você é anunciador de que eu sou. Ele sabe como é que ele se identificava? Eu sou. Quando Moisés perguntou qual o nome que eu vou dar para aquele povo hebreu, quando eles perguntaram qual o nome do Deus que se apresentou a você no deserto, qual que é o seu nome? Porque eu não sei seu nome. Ele falou assim, fala para eles que o meu nome é esse, eu sou, eu sempre serei, eu sou o Senhor de toda a eternidade. Basta para ele ouvir isso aí, eu sou. Ele intitula-se Eu Sou. Antes que Abraão fosse, você lembra o que ele falou? Antes que Abraão fosse, eu sou. Abraão se alegrou para conhecer meus dias. Ele falou, mas tu não tens 50 anos. Como você pode ter conhecido Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Sempre vai ser. E quando nós estivermos com ele, nós seremos também parte integrante do seu reino, da nossa nova morada eterna. E o que ele fala dele é maravilhoso demais, né? Porque você foi ver no deserto um profeta, sim, porque ele anunciou mesmo quem eu sou, o que eu faria, mas ele é mais do que profeta. E profeta é um dos ministérios mais altos, listado lá na epístola de Paulo, mas ele é mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito lá, e eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, dos que nasceram filhos de mulheres, nunca nasceu um homem da envergadura de João. Vocês percebem que aqui ele acabou com, ali inclusive, ele acaba definitivamente com a teoria de que Maria, ela tem uma grande importância e pode interceder por nós. Aqui não tem Maria, não tem Elias, não tem Daniel, não tem José, não tem Moisés. Foi maior do que todos e não fez sinal nenhum. O sinal dele foi mostrar Jesus como a única referência. E esse povo aqui tem Jesus como a única referência de fé. Não temos um grande líder, não temos um grande exponencial aqui para ser nossa referência. Não temos livros publicados fora da Bíblia para que nós tenhamos aí uma série de instruções fora da Escritura. Nós temos aqui Jesus e a Escritura Sagrada como nossa referência. Nunca nasceu homem igual a ele. Ele não ouviu isso. Se ele tivesse ouvido isso, acho que ele ficava confortado, mas ele não ouviu. Mas a igreja ouve. Todos vão ouvir. Porque é isso que o Senhor faz. E tem muita coisa na nossa vida que você sofre afronta, perseguição, perdas. Escuta coisas que você não queria escutar. Você não queria escutar porque você já escutou. Mas você nunca escutou o que o Senhor fala a seu respeito lá em cima. Ele também não vai deixar você escutar agora. Senão você podia ficar soberbo. Ele também não falou para João ouvir, mas a posteridade ouviu. Mas naquele dia você vai ouvir, quando ele te chamar pelo novo nome. Vinde bendita de meu Pai, vem bendito do meu Pai, vem tomar posse da herança. Aquele dia vai falar tudo o que ele achou de bom em você, e tudo que ele pôs de bom e ficou em você. Porque é bem-aventurado aquele que recebe do Senhor alguma coisa e não permita que saia. Guarda o que te foi confiado. Paulo falava, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. E tem horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência, porque muitos por segui-la se desviaram da fé. Há um clamor profano na voz da ciência, profano contra a fé. Guarda o tesouro que está em você.
te foi confiado. Guarda ele para a vinda do Senhor. Esse episódio ficou marcado. E ele falou: a quem que eu vou comparar essa geração? Eu vou comparar vocês, sabe com o quê? Olha a comparação que ele fala. São semelhantes a meninos que se assentam na praça e chamam uns aos outros e dizem: nós tocamos flauta para ver se vocês ficavam alegres, vocês não ficaram. Depois nós cantamos algumas lamentações e ninguém chorou. Eu não consigo agradar vocês. Se eu tenho uma canção alegre, eu não vejo vocês cantar. Se eu faço uma lamentação, ninguém chora. Eu não consigo agradar vocês. Sabe o que ele falava? Eu enviei João, era para vocês chorarem, arrependerem-se e correr para meus pés, me abraçar, me encontrar. Vocês não quiseram. Agora eu venho aqui com palavras suaves, mansas, me misturo com os pecadores para tirar os pecadores do pecado. E vocês falam: homem amigo de pecador, bebedor. Esse não bebia, só comia mel e gafanhoto, aquele bicho nojento que eles arrancavam e comiam. Ele não tinha vida social, não tinha nada. Vocês não gostavam dele. Eu estou misturado com o povo, vocês não gostam de mim. Não tem jeito, não vai dar para nós ser amigo. Mas você é amigo desses coitadinhos. Por isso que ele fala: ide pelo valado, sai pelo campo, sai pelas ruas, vê se tem alguém machucado, doente, cansado, aflito. Chama para perto de mim. Eu tenho um remédio para cada um daqueles que estiverem enfermos. Olha que diferença, irmãos. Rejeitaram contra si o conselho de Deus. Um dos fariseus falaram: Senhor, o senhor não quer ir na minha casa jantar comigo, almoçar comigo? Eu vou lá. Assentou-se na casa. Quando Jesus entrou lá, uma mulher, mas não é uma mulher qualquer, uma mulher frequentada pelos homens da cidade, uma mulher pecadora de vida promíscua, mas ela escutou a fama de Jesus, viu a fama dele, ela se sentiu tocada, falou: tem uma chance para mim, porque eu sei que ele tem um coração misericordioso demais. Não dá para eu chegar assim de cara com ele por causa dos meus pecados, mas eu chego escondida, me abaixo. Sabe o que é isso? É ovelha sentindo o cheiro do pastor, ovelha rejeitada. Irmãos, vocês sabiam que tem ovelhinha que ela nasce com problema, ela é criada na mão do pastor. Tem ovelha que até a mãe rejeita. Eu já vi, meu concunhado tem uma fazendinha e tem bezerro que a vaca rejeita, tem que criar isso separado, mamadeirinha na boca. Tem bezerrinha que a mamadeirinha vai na boca. Vocês lembram a parábola do profeta Natã com Davi? Ele usou essa expressão, falou com Davi: meu rei, tinha aí um lugar, um certo homem, que ele tinha só uma ovelhinha. Olha as figuras. Ele gostava tanto da ovelhinha, os meninos, que ela até dormia na cama com os meninos. E quando chegava na mesa, ela comia na mesa com os meninos, de tanto que ele era chegado com ela. Mas você sabia que tinha um homem que tinha muitas ovelhas? E ele recebeu uma visita, sabe o que ele fez? Tomou a ovelhinha daquele pobre e matou e fez festa com aquela ovelhinha. Digno de morte é tal homem, vai restituir quadruplicadamente, é digno de morte. O profeta sereno conhece Deus. Tu és tal homem. É você mesmo, Davi. Foi o amargo na boca dele, mas não pode, ele não pode negar. Eu conheço a voz de Deus, conheço os mensageiros de Deus. E agora eu abaixo a minha cabeça, senão vou ter que bater de frente com Deus, e eu não quero. Ele abaixou a cabeça. E no dia que Deus te repreendeu, homem e mulher, abaixa a tua cabeça. No dia que Deus te pegar pela orelha, fecha a tua boca. No dia que te repreender, fala: pode repreender, porque tu és Senhor. Eu sou apenas uma ovelhinha aqui, nesse pasto. Que coisa maravilhosa que aconteceu. Mas foi a figurinha da ovelhinha. E quando a ovelhinha é criada pelo pastor assim como uma madeirinha, sabe o que acontece com ela? Eu já vi isso aí. O pastor, eu vi uma vez, num certo lugar aí, não aqui, uma porção de moços chamando as ovelhinhas. Todos tentavam de um jeito, nem dava bola. Chegou o pastor, ele deu um chamado, do jeito dele lá, as ovelhas. Primeiro chamado, elas levantaram a cabeça e levantaram as orelhinhas. No segundo chamado, vieram todas correndo para perto dele. E o curioso, sabe essa ovelhinha que é rejeitada? Essas que não foram criadas ali no meio do curral, mas foram criadas na mão do pastor.
Elas vêm na frente, correndo, elas são doidas com o pastor, porque elas eram rejeitadas, elas não tinham valor nenhum. O pastor é tudo para elas. E bem-aventurado você que já passou pela rejeição do mundo, pelos processos da vida. Jesus é tudo para você. Nunca o inimigo vai tirar da mão do rei. Nunca o Senhor vai permitir que você seja vencido, porque você conheceu o Senhor de perto. O teu coração arde, tem amor no teu peito por Jesus. Oh, ovelhinha, que já conheceu a rejeição, já conheceu o desprezo, já conheceu o mundo como ele é desnudado. Tem muitas pessoas, irmãos, que são como aqueles que estão no palácio. Eles só vivem de delícias. Tem um que só vive de amargo. A boca amarga, o coração amarga. Falta dinheiro no final do mês, falta saúde, falta paz em casa. Mas tem um conforto. Toda vez que chega perto do pastor, ele se descansa. Estou na mão do meu pastor. Essa ovelhinha era perdida, era rejeitada, estava no pecado, ninguém dava valor para ela. Você viu o que ele falou? Essa mulher é uma pecadora. Essa mulher só serve como objeto de uso. Infelizmente, perdoa, irmão, mas isso que acontecia naquela sociedade era isso. Eles não davam valor para a mulher. Hoje, Jesus Cristo restaurou o valor da mulher, ressignificou a mulher. Mas ela tinha uma coisa com ela. Eu conheço esse pastor. Se eu chegar lá, humilde, e me abaixar, talvez ele me aceite. Ela chegou por detrás. Aqui fala aqui, ó. Uma pecadora, sabendo que estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. Não chegou na frente dele, de vergonha. Chegou de trás dele e começou a jogar unguento nos pés dele. E é caro o unguento, hein? Ela comprou aquilo para isso. Gastou o perfume dela. Todo mundo reprovando ela. E ela falando, eu não vou olhar no rosto dele porque eu tenho vergonha. Mas no pé eu tenho coragem de olhar. Glórias ao Senhor. O pé de Jesus é tudo que eu preciso. Basta o pé dele. Glórias ao Senhor. Ó alma que escuta essa palavra, o Senhor não te mostrará o pé, mostrará a sua face, o amor, a misericórdia, o perdão, a mão estendida, o favor continuado na sua história. O Senhor te ajudará, ó ovelha rejeitada, ovelhinha machucada. O Senhor te pega no colo nessa palavra. Você não trouxe um alabastro, não trouxe um unguento com a fabricação humana, mas você trouxe a sua lamentação, você trouxe a sua adoração. O seu lamento hoje chega no Senhor, como chegou aquele vaso de alabastro escondido de Jesus, todo mundo julgando a mulher, e julgando Jesus, o que é pior. Eu pensei que ele era profeta, mas já vejo que não é também. Essa mulher, eu conheço ela, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Eu conhecia a mulher, mas não conhecia Jesus. Jesus conhecia ele, a mulher e o coração dela. Aí ele fez uma pergunta, né? A pergunta matadora. Olha o que ele falou, beijando os pés. Já pensaram, esse pé sujo, não? Porque eles andavam com sandália, não tinha asfalto. É tudo cheio de poeira. Chorava tanto, o choro era tanto que dava para lavar o pé, hein? Misturando com unguento aquele perfume, o perfume perfumou a casa, mas ninguém observou o perfume, observou o mau cheiro da história da mulher. Mas Jesus prestou atenção no unguento dela, no choro, na lágrima e no unguento, e na humilhação. Não quer olhar no olho de Jesus. Ele falou, eu tenho uma pergunta para fazer. Olha que interessante. Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Fala, mestre. Tem um certo homem que tinha 2 credores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. Ele perdoou os dois, o que devia 500 e o que devia 50. Na sua avaliação, já que você é um homem tão esperto que é capaz de me julgar, é isso que ele estava falando. Quem você acha que ficou mais satisfeito quando foi perdoado? O que devia 500 ou o que devia 50? Aí eu acho que é quem devia 500, porque tinha mais que pagar. Falei, então você acertou. Você também me deve. Ainda que seja 50, você também me deve. Mas só que essa mulher me devia 500. Só tem uma coisa, hein? Era a ovelhinha rejeitada que chegou aqui por detrás. Eu estava de olho no coração dela. Você não estava, eu estava. E eu também vi o que você pensava, Simão. Eu vi o que você pensou. Eu não vou falar em público, mas eu percebi tudo o que você pensou. Olha,
essa mulher, ela entrou aqui como uma pecadora e vai sair daqui como uma santa. Só Jesus pode fazer isso aí. Não tem laboratório humano, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem tratamento médico que transforma uma prostituta em santa, um mentiroso em homem de verdade, um injusto quem transforma um homem de treva em homem de luz, uma mulher perdida numa mulher santa. É Jesus, o grande pastor de ovelha. É isso que eu vim buscar, as ovelhas perdidas na casa de Israel. Essa era uma ovelha perdida. Mulher, todos os pecados seus eu perdoei agora. Coisa maravilhosa. Quem pode fazer isso, irmão? Vocês lembram aquele paralítico? Desceram aquela casa lá. Eles queriam ver Jesus fazer um milagre, né? Os amigos dele. E ele falou: teus pecados são perdoados. Já pronto, já começou. Perdoar pecado. Os especialistas em Deus, os doutores, os escribas, os fariseus, eles não gostavam dessas coisas aí. Mas Jesus falou: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham mais difícil? Perdoar pecado ou mandar um paralítico andar? Qual que vocês acham mais difícil? Deixa o cara calado. Perdoar pecado só eu posso perdoar. Aqui ninguém tem competência para isso. Pecado contra Deus, só Deus pode perdoar. Mas para que você saiba que eu tenho poder de perdoar pecado, não falou para que não. Levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Passou com a cama nas costas, debaixo da barba daqueles homens. Num dia de sábado ainda, para complicar tudo. Saiu com a barba. Você não pode carregar a cama. Vai falar com quem mandou carregar. Eu não tenho nada com isso. Eu estou carregando a cama e estou alegre. O tempo todo essa cama me prendeu. Agora eu carrego, agora para onde eu quiser. E a voz do meu pastor é quem me soltou. Essa mulher saiu dali justificada. Esse é Jesus que você ama. Nós somos as ovelhinhas dele. Uns criados na mamadeira aqui na igreja, que é a mamadeirinha aqui. Tem uns que o mundo rejeitou. Eu tenho um amigo, Deus já levou, que foi procurado pela Polícia Federal, converteu, ficou no nosso meio até o fim, crente, pregava a palavra. Sabe por quê? No dia que conheceu o Senhor, o Senhor falou: perdoa os seus pecados, passou a amar Jesus de uma tal maneira que nunca mais olhou para o mundo. Tem crente que fica aqui mais ou menos. Eu não tenho grandes coisas aqui ser perdoado. Ama pouco. Mas bem-aventurado é aquele que tem um amor forte por Jesus. Apocalipse ele falou para eu queria que você fosse morno, fosse quente ou frio, mas eu te achei morno. Para você tudo está bom. Eu não gosto de gente morna. Se você não ficar quente, porque quem está frio e chega perto de mim, eu aqueço ele. Mas quem está morno não tem jeito, parece que ele acha que já está bom. Eu cuspo fora os mornos, mas eu aqueço os frios. Hoje essa palavra vai aquecer algum frio aí. Hoje só vai te aquecer. Ô ovelhinha do Senhor, onde quer que você esteja, não importa a sua história, não importa os seus tropeços, não importa. O que importa é você aceitar o Senhor. Como essa mulher fez bonito. Como essa mulher conquistou o coração do Senhor. E os escribas, os doutores da lei, com tudo na mão. A Bíblia, naquele tempo, que não é essa Bíblia de hoje, o Antigo Testamento, eles tinham na mão os rolos, pergaminhos, tudo estava ali, mas eles não conseguiam enxergar. Eles tinham na mão um conhecimento, mas o conhecimento não foi suficiente. Esse povo não tinha conhecimento nenhum, mas tinha um coração aberto. Foi tudo que Jesus precisou. Conhecer muito não é suficiente, é uma ilusão o homem pensar que quanto mais ele conhece intelectualmente a Bíblia, mais ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus, sabe quando? É quando ele se abaixa e se põe diante do Senhor com humildade, como essa mulher fez. Aí sim ele passa a conhecer o Senhor, porque ninguém conhece o Senhor intelectualmente. Nosso conhecimento de Cristo vem pelo Espírito de Deus se aproximar de nós e nos fazer integrante de si mesmo, sentir como ele sente, pensar como ele pensa, falar como ele fala, reagir como ele reage. É coisa maravilhosa demais. São dois exemplos, né? Um já era um soldado, um guerreiro. Com um guerreiro você não pode conversar de qualquer jeito. O guerreiro tem que receber instrução de guerra. Ninguém fica Você pensou uma guerra? Ei, mas você está com sua farda amarrotada, sujou a manga.
Ali na guerra é o seguinte, ali é questão de estar vivo. Ninguém fica passando um fardo, ninguém fica lavando a ponta do boné. Ali é ficar vivo ou morrer, é pular nas trincheiras, é se esconder das bombas. Mas, irmãos, João era soldado de elite, estava no fronte da guerra. O recado para ele: bem-aventurado quem em mim não escandalizar. Fica no seu posto aí, como você ficou até hoje. Defenda o que você defendeu e nós vamos encontrar depois. Mas a ovelhinha machucada, não. Vem cá para o meu colo. Vou pôr uma mamadeira na sua boca. Ninguém vai bater no você. É assim que o Senhor faz. Ele pega uma ovelhinha, põe no colo e fala para o soldado: vai para a guerra e para de chorar. É assim que ele faz. Os guerreiros vão para a guerra e as ovelhinhas vão para o colo do Senhor. De todos ele cuida. Lá na guerra ele tem proteção para você, e no curral dele ele tem mamadeira para você também. É por isso que Pedro falava: olha, toma o leite racional. Já leram isso, hein? O leite racional. O leite racional. E Paulo falava também: eu queria dar para vocês comida mais forte, mas não posso ainda não, porque vocês são muito filhotinhos ainda. Eu vou dar para vocês um leitinho, mas quando vocês ficarem mais maduros, eu dou comida melhor para vocês. É isso aí, irmão. Nós estamos num grande campo de batalha. Tem ovelhinha aqui que precisa só de colo, e tem soldado aqui que precisa de mais munição para a guerra. Você pega a munição e você pega a mamadeira e vamos adiante, que a guerra está forte, mas o Senhor é o nosso capital. Nunca o Senhor perdeu uma guerra. Sabe o que acontece, irmãos, que as pessoas não entendem? Que realmente é uma coisa confusa de entender. Isso aqui é um paradoxo. Deus luta contra o pecado, agora, nesse tempo presente, que essa modalidade de luta vai ser modificada. Ele luta contra o pecado de um jeito inusitado. Sabe como ele luta contra o pecado? Por intermédio do ser humano. É por isso que a guerra não acabou ainda. Se fosse ele entrar na luta, a guerra ia acabar na hora, nem começava. Mas é pelo ser humano. Então ele deixa o ser humano tomar decisões, recuar, falhar. Ele fortalece quando a pessoa quer. Então a guerra vai se desenrolando, vai se desenrolando. É Deus, pega um aqui: você quer ficar mais firme comigo? Você fica mais firme comigo? Você pega uma munição, você vai lá para o campo da batalha, você não deserta? Uns desertam, ele não proíbe, chama outro, e a guerra vai se arrastando. Mas vai chegar um tempo que Deus não vai lutar mais com o mal por intermédio do ser humano. Essa guerra, essa modalidade de guerra, ele escolheu para selecionar em cada um de nós quem de fato ama e quer ficar com ele. É o processo do livre-arbítrio. Mas vai chegar um tempo que Deus não vai usar mais essa estratégia. Ele vai fazer diferente. Ele fala assim, não sei se vocês já viram: batei palmas, eis, é uma expressão dele, eis que eu bati a palma. Ele fala assim, ó, bati minha palma. Sabe o que ele está dizendo? Chega. Agora, essa guerra aí do homem com o inimigo cessa. Agora eu entro na história. Acaba. Subam comigo. Agora o assunto é comigo. Aí é só pranto e ranger de dente. É os demônios se escondendo nos abismos e os homens se escondendo nas cavernas. Não tem mais. Quando o Senhor levantar-se do seu trono, nenhuma resistência existirá. É absolutamente impossível que haja resistência. Sempre que eu posso explicar isso, irmãos, guardem isso. Ninguém é oponente de Deus. Deus não tem oponente. Deus não tem rival. Eles falam: o inimigo, ele tenta derrubar Deus. Irmãos, ele não tenta derrubar Deus porque ele não é estúpido. Ele é mau, inescrupuloso, sujo. Toda a sordidez está nele. Mas ele não tenta vencer Deus, porque ele não é estúpido. Ele sabe que não é possível. É mais fácil pegar uma tiradeira e derrubar o sol com a tiradeira do que ele tentar lutar com Deus. Ele sabe isso aqui. O negócio dele é ser humano. Já foi os anjos lá em cima. Ele tomou um couro de Miguel. Agora aqui embaixo ele quer com os homens. Jesus veio cá, venceu ele. Agora a guerra vai acabar. É com os homens, é um aqui, outro ali. Tenta um, tenta outro. Mas é só ter um gemido. Sabe o que o senhor uma vez falou? Se tiver 1% ainda no seu coração de amor por ele, ele vai lutar para conquistar os 99 que faltam.
Se tiver um pouquinho no seu coração, assim, ó, ainda tem um pouquinho no meu coração que é teu, então chama pelo rei, ele vai lutar para conquistar o resto. É isso aí, é maravilhoso. É muito. O jeito do Senhor Jesus ser, ninguém é igual a Ele. Ninguém é igual a Ele. Ele é único. Ele é ímpar. Como foi dado na oração, ímpar, sem igual. E você também é ímpar para Ele. Não tem igual. Você é único para Ele. Isso é um trabalho do Senhor. Não pensem vocês que Deus está, de alguma forma, rendido, ameaçado. Quem fala isso é porque não conhece Deus nem as Escrituras. Deus apenas espera que todo ser humano faça a expressão da sua escolha. Eu não sei quanto, ninguém sabe, mas lá no céu tem a contagem. Está lá, os anjos de olho. Tem 4 anjos espalhados na terra que estão me orando. Está na hora não, Fernando, mas espera um pouquinho aí, que eu tenho ainda umas ovelhinhas rejeitadas aí que eu vou buscar. E tem um soldado aí que está com as armas sem munição e eu preciso abastecer eles. Aguenta um bocado aí. Mas lá no céu, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Quando a última ovelha for abrigada e abraçada por Ele, não tiver mais ninguém que vai aceitar o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Vai chamar seus anjos. Pode tocar as trombetas. Ele vai juntar a corte celestial, uma multidão que ninguém nunca jamais viu. Ele vai vir nos ares, com poder que ninguém nunca viu também. E com seus anjos, pega todas as minhas ovelhinhas. Agora nós vamos morar juntos para nunca mais ver nenhuma ovelhinha minha chorar. O tempo de chorar vai passar. Homem de Deus, mulher de Deus, o tempo de você chorar vai passar quando o Senhor Jesus vier. Mas vai passar também por uma intervenção dele nessa guerra que você atravessa. Glórias ao Senhor. Deus seja louvado.